Todo mundo adora uma boa história, seja genuína ou fictícia. É por isso que os autores populares vendem e as pessoas amam se debruçar sobre livros de história. A própria Terra tem uma história fascinante, assim como os 195 países que pontilham nosso globo giratório azul e branco. Dentro desses países existem vários lugares com suas próprias histórias únicas para contar, e muitas vezes servem de inspiração para os contos que as pessoas tanto amam. Fudai é uma pequena vila localizada na prefeitura de Iwate, Japão, cerca de 515 quilômetros ao norte de Tohoku. Em 1896 e 1933, centenas de pessoas morreram e casas foram destruídas em enormes tsunamis que arrasaram o local em segundos. O falecido prefeito de Fudai, Kotaku Wamura, esteve no Shikumente por 10 mandatos e escreveu um livro sobre Fudai no qual mencionou o tsunami de 1933, dizendo: "Quando vi corpos sendo desenterrados das pilhas de terra, não sabia o que dizer. Eu não tinha palavras." Wamura estava determinado, no entanto, que sua aldeia seria protegida contra eventos semelhantes no futuro. Ele deu ordens para um paredão de 15 metros a ser construído em 1967. O muro Generation para proteger as casas atrás do porto de pesca de grandes ondas. Wamura foi ainda mais longe ao colocar em andamento um projeto que viu uma comporta da mesma altura construída para uma enseada na estrada. Esse portão deveria ser construído com painéis que pudessem ser abertos para permitir que o rio Fudai desaguasse na enseada, mas também fechasse para bloquear as ondas do tsunami. O portão foi construído entre 1972 e 1984 ao custo de cerca de 30 milhões de dólares e é ladeado por montanhas em ambos os lados. Os moradores inicialmente recusaram a ideia e acusaram o prefeito de desperdiçar fundos públicos. Em 26 de dezembro de 2004, um grande tsunami devastou as costas do Oceano Índico, matando 227.898 pessoas em 14 países. Em Fudai, o ímpeto do tsunami foi quebrado pelas comportas e apenas danos mínimos foram causados pelas ondas de 20 metros que transbordaram. No entanto, uma pessoa foi dada como desaparecida depois que ele foi inspecionar seu barco fora do paredão após o terremoto. Logo depois, os moradores se reuniram no túmulo de Kotaku Wamura para agradecê-lo por construir o muro e a comporta e, posteriormente, salvar suas vidas e sua aldeia. Praga é a 13ª maior cidade da União Europeia e a capital da República Tcheca. Aqui você encontrará estruturas históricas impressionantes, incluindo o Castelo de Praga, a Ponte Carlos e a antiga Câmara Municipal. Anexado à antiga Câmara Municipal está o relógio astronômico medieval de Praga, o relógio Praga, que foi instalado em 1410. Hoje é o relógio mais antigo do mundo e tem 3 componentes principais: um mostrador astronômico que representa a posição do Sol e da Lua, estátuas representando vaidade, ganância, luxúria e morte que se tornam parcialmente animadas a cada hora, e medalhões que representam os meses do calendário. O relógio também tem uma lenda sombria em torno dele. Ele afirma que o relojoeiro Mikulá de Kada teve seus olhos queimados pelos vereadores da cidade porque ele foi abordado por outras nações que imploraram que ele construísse um relógio igual em magnificência ao relógio de Praga. A cegueira deixou o relojoeiro louco, e ele se jogou nos mecanismos do relógio de Praga, amaldiçoando-o. A maldição faria com que qualquer um que tentasse consertar o relógio quebrado também enlouquecesse. Em 1865, Pablo Flores começou a extrair prata das colinas com vista para o Vale Owens, na Califórnia. Não demorou muito para que 2 empresários locais, Victor Beldry e Mortimer Belchavo, ouvissem sobre o empreendimento de Flores e imediatamente começassem a adquirir direitos de mineração. Em 1869, eles haviam conquistado toda a área, que se tornou o maior produtor de prata e chumbo da Califórnia. Nos 50 anos seguintes, uma cidade chamada Cerro Gordo surgiu no Nerd. A cidade abrigava 4.000 residentes, 7 bares e pelo menos 3 bordéis. No auge da atividade na cidade, ocorreram muitos tiroteios, assassinatos e acidentes.
A certa altura, acontecia um assassinato por semana, e os mineiros tinham que empilhar grandes sacos de areia ao redor de suas camas para evitar serem atingidos por balas perdidas em 1938. Entretanto, os suprimentos naturais de água eram escassos e as atividades de mineração praticamente pararam porque os recursos de prata, chumbo e zinco estavam quase esgotados. Os residentes mudaram-se para pastagens mais verdes, e Cerro Gordo tornou-se oficialmente uma cidade fantasma em 2018. Dois amigos, Brent Underwood e John Bier, compraram Cerro Gordo por $1,4 milhão, com a intenção de restaurá-lo à sua antiga glória. Em 2020, Underwood dirigiu até a cidade para substituir o zelador residente, apenas para ficar preso lá depois que uma única tempestade de neve o deixou encalhado. Ele acabou ficando por 6 meses e agora opta por morar lá enquanto supervisiona o projeto de reconstrução. Underwood também acredita que a cidade seja assombrada depois de testemunhar luzes se acendendo sozinhas e livros caindo das prateleiras sem motivo aparente. Em 1986, uma família mudou-se para uma casa comum em Saint-Quentin, localizada na região de Aisne, na França. Um mês se passou e a família estava se instalando e se acostumando com o novo ambiente quando estranhos incidentes começaram a ocorrer dentro de casa. Gemidos baixos emanavam do nível do solo e panelas retiniam quando não havia ninguém na cozinha. Acreditando ser seus vizinhos apenas barulhentos, a família continuou com suas tarefas diárias. Então, um dia, a esposa testemunhou algo que mudou suas vidas. Uma substância vermelha começou a escorrer pelas paredes da cozinha. Seu marido disse que provavelmente generaram tinta velha aparecendo, mas quando a substância começou a aparecer em outras áreas da casa, eles contataram a polícia. Após uma investigação, a polícia determinou que a substância era sangue humano. A família decidiu morar em outro lugar por pelo menos uma semana e deixou uma espessa camada de farinha no chão da casa na esperança de pegar alguém pregando uma peça nela. Quando voltaram, porém, não havia pegada, mas todas as paredes da casa estavam completamente cobertas de sangue espesso. A família procurou a ajuda de um padre local, que inspecionou as paredes ensanguentadas e disse-lhes que a culpa era de um demônio e que a casa precisava ser destruída. A casa foi demolida pouco depois e, por baixo dela, foram encontrados os restos mortais de cerca de 50 soldados da Primeira Guerra Mundial. Com um nome como Eades Machedin, é fácil adivinhar o que aconteceu no Salto de Búfalo localizado em Alberta, Canadá. Por 5.500 anos, o Salto do Búfalo foi usado pelos povos indígenas para ajudá-los a matar os búfalos, jogando-os do penhasco de 11 metros de altura. O povo Blackfoot se vestiu de coiotes e lobos e conduziu os búfalos às vias de acesso, após o que eles cairiam do penhasco, pressionados pelo peso do rebanho atrás deles. Um acampamento especial montado na base do penhasco veria as carcaças de búfalos processadas e transformadas em comida, ferramentas e roupas. Quanto ao nome do Salto do Búfalo, isso veio depois que um jovem Blackfoot ficou fascinado pelo búfalo que despencou do penhasco e quis vê-lo de baixo. Infelizmente, ele foi enterrado sob os búfalos quando eles caíram em cima dele, e mais tarde foi encontrado sob uma pilha de búfalos mortos, com a cabeça esmagada. Hoje, ainda existem camadas de ossos de búfalo enterrados nas profundezas do penhasco, e os restos das vias de acesso, trilhas e um acampamento aborígene também podem ser encontrados na área. Nota: embora saibamos que estes eram na verdade visões, a palavra búfalo está firmemente enraizada na cultura norte-americana por anos de uso, então mantivemos o aspecto da narrativa e usamos búfalo. Localizada na orla da infame floresta Aokigahara, no Japão, fica a caverna de gelo Narusawa. A caverna tem 21 metros, 70 pés, de profundidade e contém imensos pingentes de gelo no fundo. Foi criado após a erupção do Monte Fuji há mais de 150 anos e mantém uma temperatura média anual de cerca de 3°C. Historicamente, a caverna era usada como refrigerador natural, muito antes de os refrigeradores reais serem inventados.
Durante o século 17 ao 19, o gelo foi cortado das paredes da caverna e enviado para o Castelo Shogun em Tóquio, que fica a mais de 150 quilômetros, 93 milhas, de distância. A parte mais profunda da caverna de gelo é chamada de Poço do Inferno e dizem que é tão longa que leva até a ilha Enoshima na província de Kanagawa, que fica a cerca de 124 quilômetros, 77 milhas, de distância. O lago Titicaca está localizado na fronteira da Bolívia com o Peru e é o maior lago da América do Sul. Ela foi formada depois que terremotos causaram a divisão da Cordilheira dos Andes e a formação de uma depressão que acabou sendo preenchida com água do derretimento das geleiras. Nos tempos antigos, os primeiros habitantes acreditavam que o lago Tecnologia é o centro do cosmos e a origem do Sol, da Lua e das estrelas, assim como da humanidade. Mais tarde, tornou-se uma vizinhança sagrado inca. Os incas conquistaram a bacia do Titicaca, mataram os chefes locais, esfolaram seus corpos para fazer tambores e exibiram suas cabeças decepadas em mastros. Durante o reinado inca, templos dedicados ao Sol e à Lua foram construídos em ilhas no lago. Os incas acreditavam que o deus Viracocha povoou a terra com humanos criados a partir do lago, mas ficaram insatisfeitos com eles. Ele então causou uma grande inundação da qual apenas 3 humanos sobreviveram. Como a terra estava coberta de trevas, Viracocha conjurou o Sol, a Lua e as estrelas do lago, o que ajudou os 3 sobreviventes a continuar com suas vidas e repovoar a terra. Atualmente, cerca de 4.000 pessoas vivem no lago, em pequenas ilhas construídas com os juncos do lago. Essas ilhas de junco são mantidas continuamente com a adição de novas camadas na parte avançada à medida que as camadas inferiores apodrecem na água. Existem até ilhas de banheiros e cabanas com painéis solares que alimentam as luzes e as televisões. Algumas das ilhas maiores podem abrigar até 10 famílias. 15 de fevereiro é semelhante a um dia sagrado na remota ilha de Tana, em Vanuatu. Todos os anos, neste dia, os habitantes locais descem à aldeia de Lamacara para homenagear um americano chamado John Frum na esperança de que ele lhes traga presentes na forma de barcos, medicamentos, veículos, televisores e Coca-Cola. John Frum é uma figura lendária, frequentemente retratada como um soldado americano da Segunda Guerra Mundial. Aqueles que o honram acreditam que ele não apenas retornará para enchê-los de presentes, mas que, se rejeitarem todos os aspectos da sociedade europeia, serão abençoados com propriedades deixadas para trás por missionários brancos. A religião de John Frum começou já na década de 1930, com alguns acreditando que pode ter começado na década de 1910. Os habitantes de Tana que participam das comemorações anuais são conhecidos como um culto à carga. O movimento ganhou popularidade depois que 50.000 soldados americanos estavam estacionados na ilha, então conhecida como Novas Hébridas, durante os anos 1940. Depois que a guerra terminou e todos os soldados partiram, os seguidores de John Frum construíram pistas de pouso para encorajar os soldados a voltar e trazê-los carga. Outros cultos de carga surgiram ao longo dos anos e quase todos eles desapareceram, mas o movimento de John Frum continua distintivo em Nes, embora o próprio Frum preserve, sendo uma figura lendária. Da paisagem extensa ao redor dos montes Urais do norte da Rússia, 7 enormes formações rochosas aparentemente surgiram do solo. Essas rochas são conhecidas como os 7 homens fortes ou 7 gigantes e têm mais de 61 metros, 200 pés, de altura. Diz a lenda que gigantes samoyed caminhavam pelas montanhas até a Sibéria com a missão de lutar e destruir o povo Mansi. No caminho, eles encontraram um xamã chamado Yalinger, que os transformou em pedra. No entanto, Yalinger foi, por sua vez, também transformado em pedra e condenado a ser um dos 7 homens fortes para a eternidade. Ele é considerado a rocha que enfrenta as outras 6 formações. A ciência diz que cerca de 200 milhões de anos atrás, havia altas montanhas no local dos pilares de pedra. O clima severo, incluindo geada, neve, vento e chuva torrencial, erodiu essas montanhas e sua rocha macia foi destruída, deixando apenas os pilares de pedra.
Hoje eles são conhecidos como uma das 7 maravilhas da Rússia. Como o cemitério de elefantes do Rei Leão, a remota ilha Itigrã da Sibéria tem seu próprio cemitério de baleias, mais conhecido como Valé Buné-Alé. Acredita-se que Valé Buné-Alé tenha sido criado há 600 anos por tribos nativas que matavam baleias por sua carne e gordura. Seus maxilares, costelas e vértebras eram então plantados no solo e a carne armazenada em covas. Uma fileira de crânios está incrustada perto da costa, todos eles com largura vencida 2 metros, 6,5 pés. Seguindo os crânios, há uma fileira de maxilares. Mais longe, projetando-se da grama no verão e da neve no inverno, uma fileira de costelas curvas. Alguns pesquisadores acreditam que Valé Buné-Alé era um local de encontro para as comunidades esquimós que viviam nas margens do Estreito de Seneavin, bem como para as tribos nativas da ilha de St. Lavriense. Eles também acreditam que os ossos de baleia foram colocados para fins religiosos e que rituais para os mortos eram realizados entre esses ossos.